A narrativa de hoje, comparada com as outras narrativas das aparições de Jesus, parece um tanto pobre, mas esta narrativa tem um grande ensinamento para nós. Jesus escolhe pessoas com um passado de experiências ruins para transmitir uma boa notícia. Escutemos com atenção. Aconteceu assim: depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. O que aprendemos com essa passagem? Jesus voltou para Madalena, aquela que Jesus expulsou 7 demônios. Voltou para os discípulos desertores de Emaús, que tinham desistido e já estavam voltando às suas vidas, decepcionados com a morte de Jesus. É mais fácil acreditar numa má notícia do que numa boa notícia. E o Evangelho nos mostra que a boa notícia muitas vezes não é aceita por conta do histórico do seu mensageiro. No caso daqueles que duvidaram da notícia de que Jesus havia ressuscitado, é como se questionassem: como pode Jesus ter aparecido para vocês e não para nós? O mesmo ocorre conosco quando ouvimos testemunhos de pessoas que mudam completamente de vida após uma experiência com Jesus ressuscitado. Muitas pessoas que deixaram as drogas e o álcool e se tornaram excelentes pais de família. Custamos acreditar quando eles próprios dão o testemunho, por conta do histórico de vida da pessoa. Ao passo que, se falamos que a pessoa caiu nas drogas ou no álcool novamente, prontamente acreditamos e ainda reforçamos que isso já era de se esperar. Nesse tempo pascal, Jesus tem retornado aos seus discípulos como forma de Jesus restaurar a catequese e a credibilidade das pessoas. O que fica nas mensagens deste tempo são os sinais sacramentais que Jesus foi deixando para os seus discípulos, como forma dele perpetuar a sua presença na igreja através dos tempos. Por isso Jesus sempre partiu o pão estas aparições, não como uma simples lembrança, mas como uma ação da memória encarnada de Cristo, no qual todos fazemos parte, como um verdadeiro memorial da sua paixão, morte e ressurreição. Os discípulos tiveram a experiência de viver 24 horas com Jesus ao longo de 3 anos. Mas depois da ressurreição, Jesus Cristo se tornou um com o Espírito Santo. E é esse Espírito que permanecerá conosco e levantará a igreja de Jesus, junto com cada um de nós, até o final dos tempos. Por fim, no texto de hoje, Jesus repreendeu os discípulos por causa da falta de fé e pela dureza de coração, por não acreditarem naqueles que o tinham visto, o ressuscitado. Acreditar na ressurreição não é simplesmente uma questão intelectual, por coisas que vemos ou ouvimos. É sobretudo continuar acreditando como uma ação contínua em nossas vidas. Se Jesus não tivesse ressuscitado, como que os discípulos
tendo vivido experiências traumatizantes durante a paixão de Jesus, de onde eles tirariam forças psicológicas para levar adiante a mensagem da ressurreição. Todo vigor para levar a mensagem da ressurreição veio das aparições de Jesus, que reforçou neles a catequese e todas as mensagens proféticas do Antigo Testamento, que apontavam para ele e nele encontravam pleno sentido. Hoje somos convidados a abrir os nossos corações frágeis e pecadores para a experiência com Jesus ressuscitado, para que Jesus possa mudar as nossas vidas, assim como ele fez com Madalena e com os discípulos de Emaús, que saíram correndo para anunciá-lo a todos. Você escutou mais uma reflexão da Rádio Palavra de Deus em Canção, que comunica a palavra do ressuscitado. Compartilhe